Ei, galera, chegamos para mais uma aula, é isso mesmo, a aula de número 3. E olha lá na tela, galera, dá uma olhadinha. Então, ó, sistemas agroflorestais. Nos sistemas agroflorestais, professor, nós vamos verificar aqui, ó, o conceito de sistemas agroflorestais, o que são, né, SAFs e recuperação ambiental, classificação de sistemas agroflorestais. E para essa nossa primeira aula aí, nós temos, quer dizer, a terceira, né? A habilidade de entender a importância do sistema agroflorestal, conhecer os tipos de sistema. Então vamos começar aí com um conceito básico, pessoal, de sistemas agroflorestais. Então, os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, também conhecidos como agrosilvicultura, são definidos como práticas de combinar espécies florestais com culturas agrícolas e ou pecuária. Quando nós falamos sobre culturas agrícolas, nós estamos falando de intercalar a produção, né, da agricultura, plantar juntamente com a floresta. Quando a gente fala de pecuária ligada aos SAFs, nós estamos falando de criações intercalado com a floresta. Então nós escolhemos uma imagem aí que representa a harmonização do sistema agroflorestal em relação à agricultura. Sistemas agroflorestais, além de contribuir para a conservação do ambiente, os benefícios dos sistemas agroflorestais despertam o interesse dos agricultores, pois, como estão aliados à produção de alimentos, permitem oferecer produtos agrícolas e florestais, incrementando e gerando renda das comunidades agrícolas. Aqui pro tio, galerinha, desses sistemas, né, que nós estamos falando aqui na aula 3, é a importância de correlacionarmos, vivenciarmos a nossa prática, aí na nossa terra, vivenciar as nossas práticas no nosso ambiente rural, em conformidade com as necessidades de conservação do ambiente. Então, aí quando você está aí no seu sítio, quando você está desenvolvendo as suas atividades dentro da pecuária, sempre intercalar, sempre aproveitar o que a natureza está oferecendo, de forma que você desenvolva, né, e realize a produção animal sem alterar a estrutura aí da sua terra. Mesmo também quando você está fazendo as suas práticas na agricultura, produção de alimentos, que você consiga também aproveitar a estrutura do ambiente, aí da sua propriedade, favorecendo um bem-estar não só na criação, um bem-estar não só na plantação, mas também na preservação do ambiente. Quando a gente fala isso, nós não estamos falando somente das árvores nativas, não estamos falando somente do solo, né, da estrutura do solo, mas estamos falando também do sistema hídrico da sua região, que você vai aproveitar tanto para a agricultura quanto para a pecuária, sem alterar os cursos, sem poluir esse sistema hídrico que passa aí na sua propriedade. Também estamos falando dos animais, os animais que já vivem aí na sua propriedade, né? Aquelas espécies que já antes mesmo já estavam aí, então de forma que elas possam conviver, né? As espécies nativas, conviver sem prejudicar o processo de produção animal, também no processo de você cultivar, né? Cultivar o pasto, cultivar dentro da oleicultura, horticultura, porque nós sabemos que utilizamos implementos agrícolas que tem que ser utilizado de forma favorável ao ambiente e também à produção. Lá na tela, queridos.
Então, sistemas agroflorestais, a utilização de árvores é fundamental para a recuperação da função ecológica, uma vez que possibilita restabelecer de boa parte das relações entre plantas e animais. Aqui para o tio, quando nós falamos sobre reaproveitamento, né, utilização das árvores para que você possa realizar, tá, a permanência de animais como as araras, biguás, né, todos não só a fauna, como a flora regional, de forma a realizar dentro da sua propriedade uma área de conservação, de preservação. Tem pessoas, né, dentro da prática agrícola, que se utiliza na sua propriedade para fazer aquelas trilhas ecológicas e assim realizar, catalogar quais são as espécies de árvores nativas que tem na sua propriedade, quais são os animais, né, seja esses animais que estão aí na sua propriedade, aqueles animais nativos, você faz classificação deles e realiza as necessidades também, porque muitos desses, né, até que você saiba, dentro de uma área, dentro da sua propriedade, realizar todos os processos necessários que não venham, né, afugentar ou parar aquele equilíbrio. Afugentar aqui, parar o equilíbrio do que eu falo, professor. Quando nós estamos fazendo utilizações de máquinas agrícolas, preparando a terra, aumentando a área de produção dos nossos piquetes para a formação de pastos, muitas vezes você tem que verificar se você pode fazer essa prática dentro daquela sua propriedade sem que cause, né, um desequilíbrio ecológico, não somente em relação aos animais nativos que estão ali, mas também a parte da flora. Muitos animais são dependentes de plantas que realizam, então, dentro do seu processo de frutificação, e esses animais, né, têm uma alimentação que está correlacionada com aquele tipo de árvore, aquele tipo de planta que está naquela região. E muitas vezes, quando se é retirado, quando se retira aquele vegetal daquele habitat, né, do animal que vive na sua propriedade, ele pode, então, ir, muitas vezes, quando não se tem aquela alimentação nativa dele, porque ocorreu a retirada daquela árvore, começar a utilizar, então, da sua produção agrícola como alimentação. Então, é uma forma de adaptação, ou necessidade, eles migram, eles saem. Mesmo isso, quando nós estamos falando de mamíferos, né? De onça, capivara. O que pode acontecer, professor? Muitas vezes, na produção da agropecuária, se os animais nativos que estão ali próximos da sua propriedade ocorre um desequilíbrio ecológico, eles podem começar a atacar, então, a sua produção, seja agrícola ou pecuária. Por isso que, para que não ocorra, né? Por exemplo, começa a aparecer cobras onde não tinha cobra ali perto da sua propriedade, algo aconteceu no habitat dessa cobra, que como ela começou a sair, então, daquele habitat e começou a aparecer na sua propriedade. Então, até isso tem que ser levado em consideração quando a gente faz um manejo, uma reorganização estrutural da instalação aí na sua área, tá bom? Lá na tela, queridos. Aqui são imagens que nós demonstramos, então, árvores, né, que já são nativas, e antes de você retirar ou utilizar alguma delas, tem que tomar cuidado para saber quais são os animais que são dependentes daquela flora que está aí na sua propriedade. Os sistemas agroflorestais compõem a porção arbóreas, que são inseridas como estratégias para o combate da erosão e aporte de matéria orgânica, restaurando a fertilidade do solo. Dentro do sistema agroflorestal, pessoal, que quando a gente faz aquela intercalação, né, de criação de gado com floresta, é uma delas, nós sabemos que a sarrapilha, né, folhas, restos de matéria orgânica que saem da árvore naturalmente, elas fazem uma cobertura no solo. Essa parte, né, quando a gente entra na floresta,
né, na sua propriedade, quando você é estudante, chega lá no seu sítio, na sua fazenda, aí você dá uma busca, lá no entorno, né, na sua produção, aquela área mais fechada, você vê que tem muitas folhas, galhos caídos no chão. E quando você bota a mão naquela sarrapilha, que é cheio de folhas, restos de vegetais que saem da árvore, a umidade, ela mantém a umidade, a cobertura do solo, favorece que os micro-organismos daquele solo decomponham aquela matéria orgânica e o solo ele é mais escuro, né? E auxilia os micro-organismos que vivem naquele solo a aumentar então aquela fertilidade. Só que quando a gente fala, né, que aquela matéria produzida pelas árvores, aqueles restos de folhas, aquilo vai dar um processo de retorno de nutrientes para aquele solo. Mas é um retorno que vai auxiliar o processo de desenvolvimento daqueles vegetais. Não tem aquela quantidade de nutrientes para a produção agrícola. Então, quando nós realizamos a retirada daquela camada seca, nós deixamos o solo exposto, e é um solo que não é tão fértil para a nossa agricultura. Claro que pode ser sim utilizado, mas de forma consciente, quando a gente faz plantação. E aí você tem que saber, dentro da sua propriedade, quais são as árvores que você pode plantar aí na sua propriedade, que venham de encontro com quais necessidades, professor? Primeiro, pessoal, as aves, animais que vivem ali em torno, que podem se utilizar daquela árvore que você vai estar inserindo. Por isso que você pode utilizar também o processo de catalogar quais são os vegetais nativos na sua propriedade e fazer mudas, né, para inserir. O sistema arbóreo, né, quando você faz então, a inserção de árvores nativas, o sistema radicular ela faz uma melhor integração daquele solo, evitando erosão, evitando a lixiviação por causa das folhas que vão cobrir aquele solo. Quando, nossa época chuvosa, né, a chuva, ela pode bater no solo se o solo estiver desprotegido, e aí essa chuva, além de compactar o solo, pode ocorrer o processo de lixiviação quando ele ainda é muito arenoso. Então, sempre deixando, né, aquelas camadas de folhas da floresta e também o sistema radicular, principalmente quando passa próximo a rios, né, que isso vai fazer com que evite, então, a degradação daquele solo e o sistema de erosão. Porque na nossa região tem muito acidentado. Isso favorece com que o processo de lixiviação e erosão nas épocas chuvosas aumentem, ok? Lá na tela, queridos. A melhoria na estrutura e na atividade da fauna do solo e a maior disponibilidade de nutrientes. Esse processo, quando nós realizamos, em relação a você verificar quais são as necessidades, sempre quando você faz a inserção, aqui pessoal, sempre que você realizar a inserção de uma prática agrícola, exemplo, professor, se você está utilizando, né, eu vou fazer então a produção de beterraba, produção de inhame, vou fazer a realização dentro da agricultura, alface, tomate. Então, primeiramente, verificar a estrutura daquele seu solo. Uma análise de solo vai dizer se aquela estrutura físico-química do seu solo. Se você aí na sua propriedade tem um solo arenoso, argiloso, né? A estrutura do solo e depois verificar quais são os nutrientes que já estão ali naquele seu solo. Comparar essas estruturas, se o pH é de acordo com o tipo de prática agrícola que você vai querer inserir. Exemplo, temos então as necessidades das nossas variantes. Se você fazer o cultivo eu vou fazer um pomar de banana, cacau, vou fazer um pomar de laranja, ou então vou fazer prática de agricultura, de produção de legumes,
saber quais são as necessidades nutricionais para que você possa inserir. Dessa forma, você vai incorporar, você vai dar um suplemento com adubação necessária para a inserção dessas produções agrícolas. Aí você não vai se utilizar do nutriente do solo nativo, desfalcando. Outra, sempre utilizar, professor, se eu tenho restos de folhas, vegetais na minha propriedade no solo, você pode se utilizar delas para fazer a cobertura morta, o que a gente fala de cobertura morta, auxiliando então a preservação desse solo. De que forma? Evitando a incidência solar diretamente no solo, evitando que a água do sistema de irrigação, ou da época chuvosa, também incida sobre o solo, realizando o processo de compactação, diminuição de utilização de implementos agrícolas, né? Os tratores, pois são pesados e ocorre o processo de compactação. Isso favorece. Nas criações também. Quando a gente realiza o processo de criação do gado, também evitar com que esse processo, né, de realizar a pastagem faça com que ocorra o processo de compactação desse solo. Lá na tela, queridos. Então, utilizar a disponibilidade da sua propriedade para manter, né, a nutrição do solo e alcançar um equilíbrio biológico que promova o controle de pragas e doenças. Aqui, queridos, em relação a pragas e doenças, quando nós estamos realizando a abertura, né, de uma área para a produção agrícola, sempre você tem que ficar atento se você não está desmatando ou você vai estar favorecendo o surgimento de doenças que podem acarretar na sua produção agrícola ou mesmo nas produções da pecuária. Por exemplo, muitas pessoas, quando estão fazendo galpões, os galpões servem para você guardar resto de ração não, vai guardar as rações, vai guardar o material de adubação, e aí você tem que tomar cuidado para você não estar invadindo uma área onde roedores possam se utilizar ou então prejudicar o seu processo de armazenamento. Sempre garantir o acesso, né? Sempre garantir que o acesso aos galpões não fiquem, né, para os roedores. Evitar com que você destrua alguma área que é utilizada como um habitat deles, tá bom? Sempre também verificar quando você está fazendo ampliação na sua propriedade, do que a gente fala daqueles corredores biológicos. Por exemplo, lembra lá na biologia? Dentro de uma determinada área que nós chamamos habitat, nós temos nichos ecológicos. Então, um animal, quando ele está aí na sua propriedade, nós vamos entrar então nessas especificações, é igual à nossa casa. Por exemplo, pensa ali, dentro da sua casa, a sua casa, você tem o seu habitat. Aí tem uma região da sua casa, é onde você vai o quê? Comer. Outra região da sua casa é onde você vai ter o seu lazer. Outra região da sua casa é onde você vai descansar. Então, pessoal, estas estruturas que eu falei para vocês ocorrem também no habitat dos animais que estão na sua propriedade. Habitats que eu estou falando, esses animais, os nativos. Tá? Então, se próximo, vamos supor, próximo aí à sua propriedade, você sabe que tem aves, então elas têm um local dentro do habitat dela, que é o local onde ela vai caçar, onde ela vai comer, onde ela se alimenta de frutos. Se for um mamífero que tem aí, então tem uma região onde ele caça, tem outra região onde ele descansa, tem uma outra região que é onde ele consegue fazer a sua reprodução. Jacaré, dentro de uma determinada área, ele tem uma região específica onde ele faz a produção do ninho, né? Que a fêmea tem toda uma estrutura para ela realizar a produção, a confecção do ninho dela. Tem, claro, que é uma região onde ela vai namorar. E tem uma região onde que ela vai caçar. E uma região onde ela descansa. Então,
a mesma estrutura que nós temos. Aí na casa, que nós fazemos nossas atividades do dia a dia, os animais também têm regiões locais que são definidos esquematicamente por eles, né, são marcados por eles, que são chamados de territórios. E esses territórios e as atividades desses animais sempre estão relacionados com atividades de determinados vegetais, ou que eles se utilizam para se alimentar, construir, ou dentro do processo de reprodução, muitas aves se utilizam de galhos, se utilizam de matéria morta para conquistar a fêmea. São estruturas que vivem naquele habitat, que você pode, sem querer, não ter prestado atenção, aí você abre aquela área para a produção agrícola ou produção pecuária e acomete um desequilíbrio. Professor, tem como nós realizarmos, então, nossa produção dentro das nossas atividades pecuárias e das nossas atividades agrícolas sem promover um desequilíbrio em relação às estruturas que tem na minha propriedade? Com certeza. Primeiro passo é fazer esse levantamento de quais são as espécies nativas que vivem aí na sua propriedade. Não só as espécies de animais, como as espécies vegetais. E, principalmente, se esses vegetais, essas árvores, estão correlacionados com algum tipo de atividade dos animais que vivem aí. E desta forma, que você marca aonde esses grupos se encontram, e você pode fazer, então, a abertura de pastos, a abertura, né, a planagem para a atividade agrícola e criações de animais de acordo com as atividades desses sistemas, sem que ocorra conflitos, ok? De uma forma que tanto a atividade agrícola como a atividade pecuária possam coexistir. Dá uma olhadinha lá na tela. O sistema trazem uma série de vantagens econômicas e ambientais tais como custos de implantação e manutenção reduzido. Exemplo, quando a gente fala sobre custos de implantação e manutenção reduzido, é porque você vai utilizar, então, da área para pasto sem ocorrer a remoção, né? Sem você ter que queimar, abrir clareira, né? Fazer aquela clareira, utilizar, então, toda a estrutura da floresta em favor da produção da pecuária. Diversificação da produção, aumentando a renda familiar e assim como melhoria da alimentação. Você utiliza das estruturas da floresta para que você favoreça, então, uma renda. Aqui, pessoal, muitas pessoas também se utilizam, por exemplo, você verifica determinadas árvores que tem aí e se utiliza dessas árvores. Você aumenta o potencial produtivo. Aí favorece não só para o equilíbrio ecológico de determinadas espécies, né? Que são, nós definimos como espécies nativas, e aí você sempre faz a reposição. Desta forma, você auxilia não só a manutenção, né, tanto da fauna como da flora, da sua região, e também você utiliza do produto para uma implementação econômica da sua propriedade. Tá? Dá uma olhadinha lá na tela. Outra, melhoria na estrutura e fertilidade do solo devido à presença de árvores que atuam na ciclagem de nutrientes. Quando a gente fala sobre ciclagem de nutrientes, temos que lembrar que toda a estrutura da árvore, por exemplo, restos de folha, galhos, eles serão degradados, né? E todos esses nutrientes serão introduzidos no solo. Redução da erosão e eliminação de formação de sulcos, aumento das atividades das espécies e recuperação de áreas degradadas. Isso vai auxiliar na forma de produção e na forma de retirada de sustento sem agregar produtos químicos, né? Você não vai precisar fazer, aqui pessoal, utilizar
máquinas para remover o solo, você não vai precisar degradar de forma que você utilize máquinas pesadas que realizem aquele processo de compactação, tá? Mesmo que você esteja usando, então, o processo de criação de gado, auxiliando o processo de intercalação com o sistema agroflorestal, você sempre tem que verificar todo o processo de reposição nutricional disso, tá bom? Uma olhada lá na tela. Preparação e recuperação ambiental dentro do sistema SAF. SAFs para recuperação ambiental são sistemas de produção que podem ser baseados na sucessão ecológica. Na fase inicial de recuperação, deve ser feito um plantio de árvore de rápido crescimento para acelerar a disponibilidade da biomassa. Aqui, pessoal, lembra? Biomassa, toda a estrutura que a gente usa de matéria verde que vai cobrir o solo de duas maneiras. Ou você faz isso por incorporação, ou você pega e coloca o solo, você cobre o solo com aquela matéria orgânica que passará por aquele processo de decomposição e esses nutrientes ficarão responsáveis pelos micro-organismos, né, realizar esse processo de decomposição. Mas, claro, tem que sempre orientar todo o processo de agricultura que você utiliza para a implementação, exemplo, quais são as necessidades nutricionais que você vai utilizar dentro da produção de um determinado pomar. Desta forma, você vai conseguir pegar a biomassa e reutilizá-la, ok? Lá na tela. Então, biomassa, o que irá promover essa ciclagem de nutrientes e permite o plantio de espécies mais exigentes. Isso. Ah, professor, por exemplo, então depois que eu faço o processo de recuperação, se lá na minha terra, né, na minha propriedade, desculpa, tem um solo aqui, se lá na minha propriedade eu verifico que tem um solo, né, que está mais pobre, um solo que está mais degradado, depois que eu faço a recuperação, aí eu posso fazer a implantação de espécies mais exigentes, sim. Primeiramente, você faz esse processo de recuperação do seu solo. Você verifica que se o solo estiver mais ácido, né, o solo com poucos nutrientes, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, e você faz então essa inserção, um exemplo, sempre é você plantar sorgo, mucuna, um tipo de leguminosa que você vai depois incorporar essa leguminosa no solo, favorecendo então que os micro-organismos realizem então o processo de decomposição e incorporação, fazendo o solo mais aerado. Esse processo de aeração do solo vai auxiliar as trocas gasosas desses micro-organismos para devolver e repor os nutrientes que estão faltando. Manter também o equilíbrio, né, em relação ao processo de incorporação, fazendo com que esse solo evite ele se compactar. Desta forma, quando você repõe esses nutrientes, aí sim, você pode pegar uma espécie mais exigente e fazer a produção agrícola, né? Só que aí temos que lembrar também, durante esse processo, você não pode, você tem que evitar utilizar esse processo de compactação. Primeiro, você recupera aquele solo. Recuperou o solo, você pega a planta, uma cultura mais exigente, como o milho, solanáceas, né? O tomate, insere a parte do solo que você recuperou e depois tem que tomar cuidado com o processo de irrigação. Porque o processo de irrigação, muitas vezes, ou você vai utilizá-lo por processo de aspersão ou gotejamento. Quando a gente fala sobre o processo de aspersão e gotejamento, você tem que evitar que ocorra, então, a compactação daquele solo pelas gotículas de água, ou então deixar o solo muito encharcado. Então, você pode favorecer uma cobertura morta
para manter mais a retenção daquela umidade do solo e evitar também o surgimento de algumas doenças por atividades agrícolas, aonde você pode, com aquelas atividades agrícolas, sem que você ocorra com a inserção de adubos químicos, inseticidas, fungicidas, que vão prejudicar toda aquela microfauna que existe no solo, bactérias, fungos, artrópodes, que auxiliam no processo de decomposição da matéria orgânica, que devolve ao solo os nutrientes daquela biomassa que você colocou por cima do solo para proteção e decomposição, ok? Lá na tela, queridos. SAFs otimizam também o uso da terra, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos, conservando o solo, diminuindo a pressão pelo uso da terra para a produção agrícola. Por isso que a intercalação e a diminuição de máquinas agrícolas favorecem esse surgimento, esse processo de conservação e preservação. Pode ser utilizado para restaurar florestas e recuperar áreas degradadas. Tanto o cultivo agrícola como as atividades pecuárias em atividades florestais têm 3 objetivos: minimizar o custo de implementação e a manutenção da floresta. Por isso, pessoal, que a utilização de máquinas agrícolas ela é bem menor no sistema SAFs. Por quê, professor? Porque quando você está utilizando aí as árvores nativas, quando você está utilizando produção de pasto e também sempre utilizar cobertura morta para evitar a compactação do solo, não há necessidade de você utilizar a tobata, não há necessidade de você utilizar trator para fazer, então, a aeração do solo. Para fazer não só a aeração, como destorroamento aqui. Lembra, galera, quando a gente faz o processo lá no 2º ano, quando a gente tem a aula de fazer gradagem, aragem, se você, então, protege o solo, se você tem uma biomassa que vai favorecer manter a umidade daquele solo, o sistema radicular, manter, então, aquele solo descompactado, não há necessidade de você ficar fazendo aragem e gradagem. Claro que muitas vezes, se você está utilizando um sistema de pastagem, você tem que alternar o pasto que você usa. Se você está fazendo um sistema de agricultura dentro da floresta, você tem que alternar, então, as variedades que você está usando para não retirar um determinado nutriente específico. Então, se você fez a produção agrícola um determinado semestre, um determinado tempo, você deixa o solo descansando, inserindo outra espécie vegetal para que ocorra, então, o tempo necessário de devolver àquele solo o nutriente. Da mesma forma que nós utilizamos na agricultura convencional, dentro do sistema SAFs, nós temos que também ter esse processo vem lá o nome, rotação de cultura. O que você não vai interferir são as árvores nativas. As árvores nativas, elas sempre vão permanecer. Aí, entre o sistema, você só alterna o vegetal da agricultura que você está utilizando. E sempre essas folhas que estão caindo vão, então, devolver, gradualmente os nutrientes que da safra anterior foi retirado. E sem necessidade de você utilizar a implementação agrícola, como inseticida, fungicida. Lembrando, a utilização de plantas antagônicas, ou companheiras, para minimizar, então, a atração de insetos durante o processo de produção. Lá na tela, queridos. Falei, vamos lá, só não li. É que se chama monocultivo. Também tem um processo em que condições de monocultivo normalmente só deveriam ocorrer a longo prazo, como a produção de madeiras. Aqui, pessoal, é aquele negócio, as árvores nativas ficam, aí você faz rotação de cultura entre as árvores nativas.
ou também quando você está fazendo o processo de criação, tá? Pasto. Então, você vai alternar entre as plantações das árvores nativas o pasto que o gado vai se utilizar para alimentação. O sistema agroflorestal pode também ser adotado em pequenas propriedades, médias e propriedades. Cada tipo de produtor emprega a tecnologia mais apropriada para atingir o seu objetivo. O pequeno agricultor faz da agricultura migratória uma forma de recuperação da fertilidade do solo. Ponto aí. Como assim, professor? Agricultura migratória. Aqui, pessoal, é porque dentro da região florestal, vamos supor, eu tenho aqui a região florestal, aí a cada espaço eu tiro uma atividade agrícola daqui e venho para cá. Então, essa que eu estava usando, ela fica descansando enquanto eu estou utilizando essa outra região. Então, você vai marcar regiões na sua propriedade e aí você alterna. Claro que cada região que você se utiliza é com uma espécie diferente. Dessa forma, você também pode fazer o processo de descanso do solo. Lá na tela, queridos. Deixando crescer a vegetação secundária por determinados anos, até cortar novamente a planta do seu cultivo. Isso quando você pretende fazer a inserção da produção de madeira. Então, isso vai ter um prazo de 7 em 7 anos, tá? O médio produtor utiliza árvores de valor comercial para sombreamento da cultura e também tolerantes. Exemplo, café, cacau. Dessa forma, você pode intercalar entre a floresta a produção de café e cacau e depois fazer a intercalação dessa produção. Dentro da Associação da Pecuária, atividade de reflorestamento, como forma de minimizar os custos de manutenção e povoamento da floresta. Então, muitas pessoas fazem produção de eucalipto e também intercalação com formação de pasto, é onde você deixa o gado se alimentar, só que depois você faz a rotação desse pasto. E classificação do sistema agroflorestal. São classificados em relação à empregação e implementação das safras, as árvores, os cultivos e animais, que podem ser classificados como, agrossilvio pastoril, é quando está associado a árvores associadas com cultivos agrícolas e atividades de pecuária. Seu correto manejo possibilita, ao mesmo tempo, a conservação ambiental, o aumento da produtividade agrícola, o conforto e o bem-estar e produção animal, melhora a qualidade de vida não só da produção animal, mas também da produção vegetal, contribuindo para a fixação do homem no campo e aumento da produtividade agrícola. Sistema SAFs da segunda classificação, silviagrícola, é quando nós utilizamos árvores associadas a culturas animais ou perenes. Então, ela se divide não só em produção animal, mas produção vegetal, pastagem e gado. E a interação em relação à pastagem, gado e suplementação. Esse tipo de sistema agroflorestal ajuda a combinar árvores, espécies e, o mais importante, economicamente, devido você evitar a implementação e rearranjo da produção. Galera, daqui a pouco a gente volta para fazer então a nossa revisão sobre os sistemas SAFs e classificação, ok? Daqui a pouco eu volto aí com vocês.